Seja bem-vindo ao canal da sua evolução. Conecte-se com esta mensagem e viva uma verdadeira transformação na sua vida. O Evolução Diária de hoje já vai começar. Olá, queridos, bem-vindos à Evolução Diária de hoje, terça-feira, dia 8 de outubro de 2024. Eu sou o pastor Vitor Santos e estou aqui para te ajudar no seu processo de evolução. Hoje nós vamos estudar o capítulo 18 do livro de 2 Samuel, mas antes da gente entrar no nosso estudo de hoje, eu quero te pedir bem rapidinho para você curtir, comentar e compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos e familiares, em nome de Jesus. Seu Evolução Diária tem sido bênção para você, então curte, comenta e compartilha. Vai, vamos lá, bem rapidinho em nome de Jesus, tá? Gente, 2 Samuel 18 tem 33 versículos. O texto começa dizendo assim, ó: Davi passou em revista o exército e nomeou comandantes de batalhões de 1.000 e de 100. Davi dividiu o exército em 3 companhias, um sob o comando de Joabe, outra sob o comando de Abissai, irmão de Joabe, filho de Zeruia, e outra sob o comando de Itai, o giteu. Disse então o rei ao exército: Eu também marcharei com vocês, mas os homens disseram: Não faça isso. Se tivermos que fugir, eles não se preocuparão conosco. E mesmo que metade de nós morra em batalha, eles não se importarão. Tu, porém, vale 10.000 de nós. Melhor será que fique na cidade e dali nos dê apoio. O rei respondeu: Então farei o que acharem melhor. O rei ficou junto à porta enquanto os soldados marchavam. Saindo das unidades de 100 e de 1.000, o rei ordenou a Joabe, Abissai e Itai: Por amor de mim, tratem bem o jovem Absalão. E todo o exército ouviu quando o rei deu essa ordem sobre Absalão e cada um de seus comandantes. O que ele está dizendo? Vocês vão vencer a batalha, Deus é conosco, mas não matem meu filho, por favor, não matem meu filho. O exército saiu a campo para enfrentar Israel e a batalha aconteceu na floresta de Efraim, onde o exército de Israel foi derrotado pelos soldados de Davi. Houve grande matança naquele dia, elevando-se o número de mortos a 20.000. A batalha espalhou-se por toda a região e naquele dia a floresta matou mais do que a espada. Olha que louco isso aqui, gente. A floresta matou mais do que a espada. Durante a batalha, Absalão, montando em sua mula, encontrou-se os soldados de Davi. Passando a mula debaixo dos galhos de uma grande árvore, Absalão ficou preso pela cabeça nos galhos. Ele ficou pendurado entre céu e terra e a mula prosseguiu. Um homem o viu e foi informar a Joabe: Acabei de ver Absalão pendurado numa grande árvore. Quando o viu, perguntou Joabe ao homem: E por que você não matou ali mesmo? Eu teria dado a você 10 peças de prata e um cinturão de guerreiro. Mas o homem respondeu: Mesmo que fossem pesadas e colocadas em minhas mãos 1.000 peças de prata, eu não levantaria a mão contra o filho do rei. Ouvimos o rei ordenar a ti, a Abissai e a Itai: protejam por amor a mim o jovem Absalão. Por outro lado, se eu tivesse atentado traiçoeiramente contra a vida dele, o rei ficaria sabendo, pois não se pode esconder nada dele, e tu mesmo ficaria contra mim. E Joabe disse: Não vou perder tempo com você. Então pegou 3 dardos e com eles ultrapassou o coração de Absalão, quando ele ainda estava vivo na árvore. E 10 dos escudeiros de Joabe cercaram Absalão e acabaram de matá-lo. A seguir, Joabe tocou a trombeta para que o exército parasse de perseguir Israel e assim deteve o exército. Retiraram o corpo de Absalão, jogaram num grande fosso na floresta e fizeram um grande monte de pedras sobre ele. Enquanto isso, todos os israelitas fugiam para casa. Enquanto em vida, Absalão tinha levantado um monumento para si mesmo no Vale dos Reis, dizendo: Não tenho nenhum filho para preservar a minha memória. Por isso, deu à coluna o seu próprio nome. Chama-se ainda hoje Monumento de Absalão. Então Aimás, filho de Zadok, disse: Deixe-me correr e levar ao rei a notícia de que o Senhor fez justiça, livrando-o de seus inimigos. Não é você quem deve dar a notícia, disse Joabe. Deixa isso para outra ocasião. Hoje não, porque o filho do rei morreu. Então Joabe ordenou a um etíope: Vá dizer ao rei o que você viu. O cuxita inclinou-se diante de Joabe e saiu correndo para levar as notícias. Todavia, Aimás, filho de Zadok, disse de novo a Joabe: Não importa o que aconteça, deixe-me ir com o cuxita. Joabe, porém, respondeu: Por que quer tanto ir, meu filho? Você não receberá nenhuma recompensa pela notícia. Mas ele insistiu: Não importa, quero ir. Disse Joabe: Pois vá. E Aimás correu pelo caminho da planície e passou à frente do cuxita. Davi estava sentado entre a porta interna e externa da cidade, e quando a sentinela subiu ao terraço sobre a porta junto à muralha, viu que o homem vinha correndo sozinho. A sentinela gritou, avisando ao rei. O rei disse: Se ele está sozinho, deve trazer boa notícia. E o homem foi se aproximando. Então o sentinela viu outro homem que vinha correndo e gritou ao porteiro: Vem outro homem correndo sozinho, esse também deve estar trazendo boa notícia, exclamou o rei. A sentinela disse: Está me parecendo que, pelo jeito de correr à frente de Aimás, filho de Zadok, é um bom homem, diz o rei, ele traz boas notícias.
notícias. Então Aimás aproximou-se do rei e o saudou, prostrou com seu rosto em terra diante do rei e disse: Bendito seja o Senhor, o teu Deus, ele entregou os homens que se rebelaram contra o rei, meu senhor. O rei perguntou: o jovem Absalão está bem? Aimás respondeu, vi que houve uma grande confusão quando Joabe, o servo do Senhor, ia enviar teu servo, mas não sei o que aconteceu. O rei disse: fique ali de lado esperando. E Aimás ficou esperando. Então o cuxita chegou e disse: o rei, meu senhor, ouve a boa notícia, hoje o Senhor te livrou de todos os que levantaram contra ti. O rei perguntou: e o jovem Absalão, está bem? O cuxita respondeu: que os inimigos do rei, meu senhor, e todos que se levantam para fazer o mal, acabem como aquele jovem. Então o rei, abalado, subiu ao quarto que ficava em cima da porta e chorou. Foi subindo e clamando: ah, meu filho Absalão, meu filho, quem dera eu ter morrido no teu lugar. Ah, Absalão, meu filho. Na verdade aqui, o que ele estava fazendo? Lamentando, né, a morte de Absalão. Vamos entender, gente, esse texto em nome de Jesus? 2 Samuel 18, a narrativa que descreve a batalha entre as forças de Davi e as forças de Absalão. Davi, ele organiza o seu exército e distribui comandantes sobre a liderança de Joabe. Ele se despede do seu povo e expressa o desejo de ir para a batalha junto com eles, mas os homens insistem que ele não vá e fique na cidade em segurança. O exército de Davi enfrenta as tropas de Absalão na floresta de Efraim. Os seus soldados são vitoriosos, Absalão é derrotado. Durante a fuga, Absalão fica preso pela cabeça em uma árvore. Joabe, então, quando soube da situação, desobedece a ordem de Davi. Davi disse: não encosta em Absalão. Ele foi e matou Absalão ali mesmo, né? Após a batalha, o mensageiro traz a notícia para o rei Davi e também fala acerca da morte de Absalão. Davi então se desespera e lamenta profundamente a morte de seu filho, dizendo: meu filho Absalão, quem me dera eu morresse em seu lugar. Esse lamento de Davi causa tristeza entre os homens que lutaram por ele, que se sentem culpados pela morte de Absalão. Olha só, essa situação de Davi faz com que os homens se sintam mal. Nossa, nós lutamos em favor do rei, vencemos o inimigo, matamos o inimigo e o rei está ali se lamentando, chorando. Então isso trouxe um sentimento de culpa para o coração dos homens que lutaram em favor de Davi. Aí o que acontece? Joabe intervém e lembra, né, que Davi ele deveria ali valorizar a vitória do povo por quem ele lutou. E esse capítulo vai enfatizar uma tragédia familiar, a luta pelo poder, o peso das decisões que levam a consequências desastrosas e muito mais, tá? Como lição de aplicação prática, o que a gente tem para aprender com esse texto, gente? É claro que o ponto-chave aqui é a morte de Absalão, foi o que ficou evidente. Absalão que se levanta contra o rei Davi. Aqui a gente vê literalmente uma autodestruição pela uma ambição desenfreada, né? Um desejo desenfreado pelo poder. Essa ambição excessiva e esse desejo de poder, quando não é controlado, leva a pessoa à sua própria destruição, e foi o que aconteceu com Absalão. Absalão primeiro quis usurpar e usurpou o trono do seu próprio pai. Isso já demonstra uma ambição que ultrapassa todos os limites. Ele estava disposto a causar dor e destruição para alcançar os seus objetivos. Absalão, ele se volta contra o seu próprio pai, contra o seu próprio povo, priorizando as suas próprias ambições. É claro que ele teve também ali alguém que alimentasse o seu ego e as suas ambições, que foi o caso de Aitofel, né? Aitofel que morreu no capítulo anterior. Essa busca por poder levou Absalão a agir de forma impulsiva, violenta, resultando em conflitos que culminaram em sua própria morte. Ou seja, literalmente ele cavou um poço e ele mesmo se jogou no poço. Ou seja, quando ele busca poder a qualquer custo, né, ele se isola, perdendo seus aliados. Eventualmente ele perde a sua própria vida. Essa ambição leva ele a se afastar de todos os que se importavam com ele. A história aqui de Absalão serve literalmente como um alerta para mim e para você sobre os riscos, né, de se deixar levar pela ambição desmedida, desenfreada. A busca incessante por poder pode nos levar a tomar decisões que resultam em nossa própria ruína. Absalão aqui perdeu seu pai, perdeu a sua vida, tudo por conta da sua ambição. Isso vai nos ensinar que ao perseguir os nossos objetivos, nós devemos, primeiro, valorizar e preservar os nossos bons relacionamentos. Essa ambição de Absalão, se fosse uma ambição guiada por princípios éticos, até poderia ser benéfica. Não era uma ambição assim, um dia eu vou ser o rei, então eu vou estar ao lado do meu pai e vou ajudar ele no que for necessário, porque quando eu for um rei, eu quero ser um rei tão bom quanto meu pai. Não,
A ambição dele não estava debaixo de nenhum princípio ético. Na verdade, era uma ambição desenfreada, a qualquer custo. A Bíblia nos ensina que herança antecipada se torna maldição. O que Absalão fez foi cavar uma maldição para sua própria vida. Ele queria de forma antecipada se tornar rei, né? Pela hierarquia, ele seria o próximo rei depois de Davi. Mas essa ambição fez com que ele fosse buscar algo que ainda não era no tempo. Não era para ele. Eclesiastes não nos ensina que existe um tempo determinado por Deus para todas as coisas? Então entenda bem, tem coisa que não é para esse tempo. E às vezes a gente quer buscar algo que ainda não é desse tempo e a gente acaba atraindo com isso desastre, maldição, coisa ruim para a nossa própria vida. Então que nós possamos aprender a buscar as nossas aspirações com sabedoria, a querer crescer, mas debaixo da sabedoria espiritual, sempre mantendo em mente o valor dos relacionamentos, da integridade e dos princípios. Ou seja, que essa história de Absalão aqui nos lembre de que uma ambição desenfreada, desmedida, uma ambição quando não controlada pela ética e pelo respeito, pode transformar os nossos sonhos em pesadelos. E isso pode nos levar à autodestruição. Isso pode nos levar a perder laços que realmente importam. Então aqui é literalmente uma história onde Absalão, ele envolvido por tanta ambição, acaba cavando a sua própria morte. Ele acaba cavando a sua própria morte. Um fim trágico, feio, preso com a cabeça, com o cabelo numa árvore, né, morto ali com lanças, uma coisa esquisita, sozinho no meio de uma floresta. Um homem que tinha tudo para dar certo, né? Mas que acaba ali sendo usado literalmente por Satanás. Davi, em um dos seus salmos, ele diz assim: unge-me a cabeça com óleo. Esse salmo, ele vai refletir literalmente um pastor cuidando das suas ovelhas, né? Um pastor cuida das ovelhas e olha só que interessante, a ovelha, as moscas tendem a entrar ou pelo ouvido ou pelo nariz das ovelhas. E quando elas começam a se mexer dentro ali da cabeça da ovelha, a ovelha fica maluca, batendo a cabeça contra a rocha, né? E elas acabam se matando, né? Porque tem uma mosca dentro do ouvido. Então o pastor, ele pega literalmente o óleo, né? E lança sobre a cabeça da ovelha. Qual que é a intenção disso? Olha o mistério por trás do salmo. A intenção é literalmente ser um repelente contra as moscas, né, para que a mosca não entre nem no nariz e nem no ouvido da ovelha. E Davi, ele pede para Deus, né, nos Salmos, para que Deus unja a cabeça dele com óleo. Sabe qual é o significado espiritual disso? É ele falando o seguinte: Senhor, protege a minha mente. Protege a minha mente dos dardos inflamados de Satanás. Davi já tinha caído e tudo isso estava acontecendo, a morte do próprio filho e tudo mais estava acontecendo. A Bíblia não diz, né, em alguns capítulos anteriores, que a espada não se afastaria da casa de Davi. Estava dizendo que ia ter guerra dentro da própria casa, familiar matando familiar, irmão matando irmão, filho perseguindo o pai, tentando matar o próprio pai, né? E tudo isso por conta do quê? De um pecado. E aí quando Davi diz nos Salmos: Senhor, unge a minha cabeça com o teu óleo, ele está dizendo assim: protege os meus pensamentos e os meus sentimentos, não deixe com que nada entre no meu coração. Infelizmente, no coração de Absalão não teve outro jeito. Entrou ali pensamentos, sentimentos, e eu acredito que espiritualmente também Satanás aproveitou de toda aquela situação para gerar um conflito ainda maior. E aqui Absalão, movido, né, por essa motivação ruim, maldosa, essa ambição, acaba perdendo a sua própria vida. Então, que o Senhor possa ungir a minha e a sua cabeça com o seu óleo. Amém, gente? Glória a Deus! E assim, então, a gente finaliza mais um capítulo aqui de 2 Samuel. Agora é hora de agitar as redes sociais. Eu quero te pedir bem rapidinho para curtir, comentar e compartilhar, tirar um print da tela, postar na sua rede social e me marcar, tá bom? Amanhã tem mais Evolução Diária 7h40 e eu te espero aqui no nosso canal. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.